MEGA, que é um laboratório. É o Laboratório de Ecologia e Conservação da Megafauna Marinha aqui na FURG, né, que é a Universidade Federal aqui do Rio Grande, né, que fica aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Mas hoje eu vim falar principalmente sobre os botos da Lagoa dos Patos e mais a atuação do projeto aqui, né. Vai passar o slide? Vai. Bom, só para... Eu não sei o público todo, né? Se todo mundo é estudante, se está na graduação, se já terminou a graduação. Então, só para... Antes de mais nada, eu vou focar nos botos, mas só para dar uma esclarecida, né? Os botos, eles fazem parte dos cetáceos, e os cetáceos são esse grupo de animais que estão, né, se dividem entre as baleias e os golfinhos. As baleias a gente chama de misticetos, os golfinhos de odontocetos. E uma das principais diferenças entre eles, né, tá nos dentes, tá na boca, né? Os golfinhos, eles têm dentes e as baleias, os misticetos, não têm dentes, né? E isso influencia totalmente nos hábitos de alimentação, na forma como esses animais se alimentam. Então, essa seria aí a principal diferença, né? Mas eles têm outras diferenças também. Então, só para dar uma pincelada nos cetáceos, e hoje a gente vai focar principalmente nos odontocetos, mas vai aparecer alguma coisa sobre baleias também. Aqui é só um vídeo para mostrar o que acontece, né? Que acaba que esses animais eles se diferenciam na alimentação. Então, por exemplo, os odontocetos, aqui a gente tem um vídeo aqui dos botos da Lagoa dos Patos. Eles têm esse hábito, né, de caçar o alimento. Então, esse vídeo ele mostra uma captura, né, uma tentativa de captura aí. E aqui na nossa região com os botos aqui da Lagoa dos Patos. Já esse outro vídeo, ele mostra as duas famílias, né, de baleias, a família Balenopteridae e a família Balenidae, e os hábitos alimentares dessas duas famílias, né? Os Balenopteridae são esses animais que têm as pregas ventais, então a família das baleias azuis, minks, né? Essa é a família Balenidae, que é a família das baleias francas, esses animais eles têm as barbatanas, né, as cerdas bucais, e esses animais se alimentam, especialmente os da família Balenidae, na superfície da água, né, filtrando e usando essas barbatanas, então, para filtrar o alimento que eles vão comer, que é principalmente o krill, que apareceu aqui nessa primeira foto, esqueci de ressaltar. Aqui, né? O krill, ele é um pequeno crustáceo que ele está sempre nessas manchas, né? Grandes manchas, então as baleias, elas se alimentam nessas grandes manchas, mas algumas baleias da espécie, da família dos Balenopterides, também acabam se alimentando de pequenos peixes, né? Na hora aí da captura do alimento. Então, só a título de ilustração, e aqui uma pequena brincadeira, porque tem muita confusão em torno das baleias, em torno das orcas, né? Em torno de baleia e golfinho, o que é baleia e o que é golfinho, mas as orcas são um personagem bem característico nessa confusão, né? Então, as orcas, no caso, elas são golfinhos, né? Porque elas têm dentes, então nessa primeira divisão já entre baleias e golfinhos, a gente já elimina essa possibilidade da orca ser a baleia assassina, né? Então, ela ganha esse nome. É meio que uma confusão, talvez até de tradução, né? Porque em inglês é killer whale, mas mais no sentido de matadora de baleias, né? Porque as orcas, elas se alimentam de outros mamíferos, não só baleias, mas também pinípedes, né? Algumas focas, mas depende muito dos ecótipos, né? As orcas, elas têm muitas variações entre os ecótipos, e alguns animais se alimentam de pinguins, por exemplo, mas outras orcas se alimentam de outros mamíferos, e aí vem essa questão da baleia assassina, né? Mas, na verdade, a orca é um golfinho. Outra confusão que é bem comum é essa questão de botos e golfinhos, né? Então, essa foto, por exemplo, é o boto cor-de-rosa, né? Mas será que o boto cor-de-rosa, ele é um boto ou ele é um golfinho, né? O nome popular é boto, certo? Assim como os botos aqui da Lagoa dos Patos, a gente chama eles de botos da Lagoa dos Patos. Mas, na verdade, esses animais são golfinhos também, né? Porque eles têm dentes, então não são baleias, são golfinhos. Então, eles são botos, mas são golfinhos.
Os botos é meio que uma forma de chamar, né? O nome popular, o nome comum. E é interessante falar que botos, então, não são só aqueles animais de água doce, né? Às vezes tem essa confusão em função do boto cor-de-rosa, mas também tem algumas espécies que as pessoas chamam de boto, e são animais ou estuarinos, né? Ou costeiros e marinhos. Mas voltando ao projeto Botos da Lagoa dos Patos, que é o meu objetivo principal aqui em apresentar para vocês, nós estamos situados em Rio Grande. Eu não sei se algum de vocês já tinha escutado falar dessa cidade. A gente fica no extremo sul do Brasil, quase na divisa com o Uruguai. E a gente está às margens, né, do estuário da Lagoa dos Patos. Essa foto aqui, ela ilustra o canal de acesso, né, aqui ao porto de Rio Grande. Então, esse canal ele é fixado por uma estrutura de pedra, né, que a gente chama de moles. Então, esses são os moles da Barra de Rio Grande. E para dentro aqui a gente tem a Lagoa dos Patos. E Rio Grande, né? Rio Grande fica uma península, mas boa parte aqui, né, é aterrada. Então, a cidade se construiu aqui, né, às margens da Lagoa dos Patos, e tem a Praia do Cassino também ao seu redor. E o projeto Botos, ele está no Museu Oceanográfico, né? O Museu Oceanográfico fica aqui no interior do estuário, na próxima foto aqui fica melhor para a gente olhar. Essa foto aqui no cantinho, tem um pin mostrando onde é o Museu Oceanográfico, né? E aí, aqui mais para baixo, a desembocadura da Lagoa dos Patos. Essa foto aqui, né, como eu tinha explicado para vocês. Bom, essa região é muito interessante, assim, a região onde Rio Grande está localizado, né, porque tem algumas características muito importantes. E uma delas é justamente o estuário da Lagoa dos Patos, né, que ele é uma região protegida. Então, muitas espécies de peixes e crustáceos utilizam aqui a região do estuário para crescer, né, ou mesmo para desovar, ter seus filhotes econômica, mas também ecológica, né? Então, onde tem peixe, onde tem camarão, tem pesca. Então, aqui a região de Rio Grande também é muito tradicional, conhecida pela pesca. Apareceu que a minha internet está instável, a minha voz está tranquila? Está falhando um pouco? Deu uma pequena falhada. Tá, agora tá normal ou não? Tá melhor agora. Tá, bom, me avisa se falhar, só para eu não continuar falando sozinha aqui. Então, bom, essa diversidade de ambientes, né? Porque a gente tem a lagoa, água doce, né? Que traz água doce aqui, que encontra na região do estuário com a água salgada, né? Então, cria esse ambiente protegido no interior da lagoa, mas também tem a região costeira, né? Aqui nessa imagem, ao sul é a Praia do Cassino, e ao norte é a Praia do Mar Grosso, que já fica outro município, né? Aqui já é o município de São José do Norte, um município vizinho aqui de Rio Grande. Então, essa diversidade, né, e complexidade de ambientes faz com que aqui seja uma região muito produtiva. E, bom, a Praia do Cassino, não sei se vocês já tinham escutado falar, né? Como eu falei, essa estrutura de moles, ela cria esse espaço onde o pessoal introduziu essas vagonetas, e aqui é um passeio turístico, assim, né? Uma importante atração turística aqui da nossa região. E aqui, ó, é o interior da Lagoa dos Patos. Vocês veem o meu mouse, né? Ou eu tenho que botar o... Dá para ver, sim. Tá. Então, aqui é a Lagoa dos Patos, né? O estuário da Lagoa dos Patos. Então, aqui os botos estão. Então, essa é uma região, por exemplo, muito interessante para observar os animais. Outro ponto turístico bem interessante aqui da nossa região é um navio encalhado. Ele encalhou agora, se não me falha a memória, na década de 70, posso estar enganada, e foi se deteriorando ali na praia mesmo, né? E virou uma atração turística, assim, daqui da cidade. E outra coisa que é bem turístico ou atrativo aqui da nossa região é essa foto aqui da direita, que ilustra os carros, né? Aqui na Praia do Cassino, os carros podem entrar e estacionar na praia, né? Então, essa é uma característica também da nossa região, apesar aí de controvérsia, né?
E como eu estava falando, outra característica é a diversidade, né, de espécies. Então, aqui a gente tem tanto os botos, né, moradores, são uma espécie residente, né, como a gente tem muitas aves costeiras e marinhas que passam por aqui, algumas delas fazendo grandes, né, longas jornadas para chegar até aqui, se deslocando muitas vezes do Polo Norte, né, até aqui. E também tem os leões, né, que eles são, até então a gente diz que eles são visitantes, mas eles estão cada vez se tornando mais frequentes e mais moradores, né? Aqui no estuário da Lagoa dos Patos, ali na região dos Moles, os leões acabaram fixando uma colônia, como se fosse uma colônia de descanso, né? Então eles vêm, visitam a nossa região, principalmente agora nos meses de inverno. Tanto os leões quanto os lobinhos, e às vezes até alguns focídeos, né? Então, eles também fazem parte aí da composição aqui da fauna local. Mas hoje, como eu tinha falado para vocês, o objetivo era falar dos botos. E esses botos, na verdade, o nome da espécie é boto de Larry, né? O nome popular, o nome comum aqui que a gente chama é os botos da lagoa. E eles são da espécie Tursiops gefireus. Isso até é uma coisa bem interessante da gente falar, porque até então, na verdade, internacionalmente, né, a nível internacional, esses animais eles estão reconhecidos ainda como uma subespécie do boto golfinho nariz de garrafa, né? Então, isso é uma coisa que eu vou tentar explicar aqui um pouquinho melhor para vocês. Mas no Brasil, eles já foram reconhecidos como espécie, então o nosso grupo de pesquisa conduz, né, normalmente apresenta esses animais como sendo uma espécie, a espécie Tursiops gefireus. Aqui, por exemplo, nesse mapa e nessa foto que eu trago, é o golfinho nariz de garrafa, o Tursiops truncatus, né? Que é o golfinho aí talvez mais famoso, eu acho que é a primeira imagem de golfinho que vem na cabeça de alguém, talvez seja justamente o golfinho nariz de garrafa, né? E aqui no cantinho direito, a gente vê a distribuição desses animais. Esses animais, eles têm uma ampla distribuição, né? Eles estão praticamente aí em todos os oceanos, estão em todos os oceanos, né? Só não se deslocam até as regiões polares. E agora, por exemplo, olha a diferença do boto Tursiops gefireus, se a gente for considerar ele, né, e pensando em considerar ele como uma espécie. Olha como é a distribuição dessa espécie, né? Esses animais, eles são o ecótipo, né, a versão costeira dos botos dos golfinhos nariz de garrafa, né, que ocupam as regiões oceânicas, principalmente. Então, esses animais aqui, os botos da Lagoa dos Patos, os botos de Larry, eles ocupam regiões costeiras, então, desde o norte de Santa Catarina até aqui a Argentina, passando por alguns gaps, como, por exemplo, na província de Buenos Aires. Então, esses animais, eles têm uma distribuição super restrita, são pouquíssimos animais, né? Estimam-se que entre todas as populações de boto de Larry que ocorrem aqui na região sul do Brasil, Uruguai e Argentina, aproximadamente 600 animais se distribuem nessas populações. E aqui a população da Lagoa dos Patos é a maior população, que tem um pouco mais aí de 200 animais. Então, imagina a diferença, né? Lidar com um animal, pensar num animal, golfinho nariz de garrafa, que se distribui ao longo do globo inteiro, que tem muitos, né? A espécie tem muitos. E agora pensar no Tursiops gefireus, uma espécie de distribuição super restrita, né? Que tem o N, né? O N populacional é muito pequeno. Então, para nós é muito importante que esse animal seja reconhecido como uma espécie, né? Para a gente poder pensar medidas de conservação mais aplicadas. E aí, só para vocês terem uma noção, né? Nessas duas fotos, por exemplo, a gente já pode ver que esses animais eles têm algumas diferenças morfológicas, né? E além de diferenças morfológicas, eles têm diferenças comportamentais, diferenças no padrão acústico, diferenças genéticas. Então, é mais um processo, né, de passar pelo comitê internacional, e eu imagino que novas tentativas aí vão ser feitas, né? Então, só para vocês darem uma olhada, das características mais marcantes é a nadadeira dorsal, né? Olha como o formato da nadadeira dorsal do golfinho nariz de garrafa oceânico, né? Ele é bem falcado, e olha como o golfinho aqui, o nariz de garrafa costeiro, o boto de Larry, ele tem a nadadeira bem triangular.
Além disso, esses animais eles têm algumas diferenças no crânio, né? Dá para ver, no caso, no esqueleto, né? No crânio mesmo. Mas também a coloração, às vezes, é apresentada como uma diferença, né? Os botos oceânicos sendo mais escuros e os Tursoepigefreus sendo mais claros. Além, é claro, do que eu já tinha dito para vocês, a distribuição ela é completamente diferente. Mas aqui hoje eu vou falar, então, justamente do Tursoepigefreus, e eu já falei para vocês um pouco de onde eles são encontrados, né? Eles são encontrados na região costeira do norte aí de Santa Catarina até a Argentina. Uma outra coisa bem interessante sobre esses animais é o tamanho. Eles são muito grandes. Aqui na Lagoa dos Patos, eles são os maiores registros, né, para espécies, são aqui. E a gente já registrou aí, até inclusive está desatualizado, a gente já registrou um macho com 3,75 metros, né? Então, esses animais, eles têm quase 4 metros. E aqui, só para a gente ter uma noção, um ser humano, né? Eles são muito grandes. A gente já teve um animal, por exemplo, pesando mais de 0,5 tonelada. Quantos anos esses animais vivem? Bom, eles vivem muitos anos, né? A nossa fêmea aí, mais velha, ela já tem mais de 40 anos. Essa aqui, por exemplo, é uma fêmea bem importante da população, ela vai aparecer mais para frente, gravem essa nadadeira dorsal, e ela foi vista pela primeira vez em 1998, e ela é vista até hoje por aqui, e continua tendo filhotes, é uma coisa que daqui a pouco eu vou mostrar mais para vocês também. A reprodução desses animais, eles nascem, aqui a gente diz que eles nascem impulsos, né? Então, eles nascem impulsos nesses meses de verão, primavera e verão, meses quentes, né? Justamente aí porque é um ambiente mais acolhedor para o nascimento desses filhotes. A gestação é bem longa das fêmeas, ela dura aí quase um ano, né? 11 a 12 meses. E quantos animais vivem por aqui, né? Residentes no interior da Lagoa dos Patos, né, no interior do estuário, são aproximadamente 90 animais. Então, mais algumas coisas que a gente sabe sobre esses animais. Temos aí os 90 botos que são residentes, né, do interior. Outro detalhe que a gente sabe, que mais para frente vou falar um pouco mais sobre essas ameaças, né? Mas aqui os botos machos juvenis são os que mais morrem na população. Esse aqui, no caso, era um adulto, né? Essa foto aqui mostra um adulto. Outra coisa que a gente sabe também é que as fêmeas, elas priorizam o uso do estuário, então a gente vê muitas fêmeas com seus filhotes no interior do estuário. Também que a área mais utilizada por eles é justamente aqui, a região dos moles, né? Principalmente a desembocadura dos moles. Imagino aí que por ser uma região bem produtiva, né? De encontro de águas doces, a água doce da lagoa, né, com a água salgada do mar, mas eles também se distribuem aqui pela região costeira, né, ao redor da praia. Outra coisa interessante é que a maturação sexual desses animais, né, como os grandes mamíferos aí aquáticos, ela é bem tardia. Esses animais, então, normalmente atingem a maturidade sexual além dos 6 anos de idade, né? Alguns animais pela volta dos 8 anos. E isso é bem importante, né? Que faz com que esses animais, e principalmente as fêmeas adultas, elas sejam tão sensíveis, né? Que a gente precise pensar na preservação dessas fêmeas, né? Porque o cuidado parental é uma coisa bastante importante para a maioria das espécies de golfinhos, e não é diferente para os botos aqui da Lagoa dos Patos, né? Os botos permanecem bastante tempo, os filhotes com as fêmeas, principalmente os filhotes fêmea, né? Com as mães, podendo ter aí um intervalo de nascimento de algumas fêmeas entre 2 e 3 anos, né? O que é bastante. Então, uma fêmea aí ter algum filhote, né? E só nasce um filhote por vez, e esse filhote só nascer a cada 2 ou 3 anos. O que a gente sabe também, que eu já falei um pouco para vocês, é que é uma população residente, e existe outra população costeira, né? Então, a população residente é essa que ocupa principalmente a região do interior do estuário, e a população costeira ocupando a praia aí do Mar Grosso e a praia do Cassino. Outro padrão bem interessante aqui na nossa região é que durante os meses frios, os botos tendem a ocupar mais a região da praia do Cassino, e também é legal porque os botos do Uruguai visitam aqui a nossa praia, então pela identificação das nadadeiras dorsais, que eu vou falar daqui a pouco, a gente sabe que esses animais visitam a nossa praia.
E durante os meses quentes, eles vão mais para o outro lado da desembocadura da Lagoa dos Patos, visitando, então, a Praia do Mar Grosso. E aí, inclusive, alguns animais do norte do estado visitam a nossa região. Então, como funciona, né? Qual é o funcionamento do projeto Botos da Lagoa dos Patos, né? E com isso, onde queremos chegar, né? Qual é o nosso objetivo? Então, o nosso trabalho principal, ele está em torno de coletar dados da população de botos aqui da nossa região. A gente quer principalmente conhecer os perigos, né, que esses animais enfrentam e também passar essas informações para a comunidade e para os criadores de leis, né, que vão ser... É aí que a gente atua na conservação dos botos e também do ecossistema. E como, né? Como que a gente faz? O que que a gente faz por aqui? Essa é a nossa principal atividade, que é o monitoramento da população. Então, para fazer esse monitoramento, a gente usa esse barco aqui, né? Uma lancha, um flexiboat, que tem um motor de 90 HP, então não é tão potente, mas também não é tão fraco o motor, né? A gente precisa ser rápido, esses animais eles são bem rápidos, se deslocam bem rápidos. E a gente percorre principalmente essa região aqui que está ilustrada nesse mapa, né? Lembram que o Museu Oceanográfico ele está mais ou menos por aqui? Então, a gente sai daqui de lancha e vem até a frente do município de São José do Norte, né? Aqui é o município de São José do Norte e aqui é Rio Grande, essa mancha azul aqui é a área urbana de Rio Grande. Então, a gente vem até a frente do município de São José do Norte e vai se deslocando em zigue-zague por toda a região aqui do estuário, buscando esses animais, né? E depois, normalmente, a gente também percorre, né, a região costeira da área norte e também a nossa área sul, aqui na Praia do Cassino. E o que que a gente quer, né? O que que a gente quer com esses monitoramentos? O foco principal do nosso monitoramento é a fotoidentificação. Esses animais, eles são muito sociais, né? São muito. Eles interagem o tempo inteiro, às vezes interações positivas, às vezes interações negativas, né? Então, essas marcas que vocês veem aqui, tanto no corpo do animal, né, quanto principalmente na nadadeira, são feitas com o dente de outros botos, né? Então, eles estão sempre nessa interação e isso faz com que eles criem marcas permanentes, né? Essas marcas aqui na borda da nadadeira dorsal, a nadadeira não vai se reconstituir, né? Então, essa marca ela vai continuar por muito, muito tempo. Então, faz com que a gente possa comparar isso aí a digital, né, do nosso dedo. Cada boto tem a sua identificação e essa identificação ela se preserva por muito tempo, né? Então, faz com que a gente possa saber quem é quem. E aqui, por exemplo, tem um exemplo, né, que deixa claro que esses animais, por exemplo, são animais diferentes, né? Então, aqui a gente tem 4 botos diferentes e olhem, reparem, né? Claro, esses animais são animais bem marcados, né? Mas reparem como são completamente diferentes as marcas que eles têm nas nadadeiras. E aí, então, como é que a gente faz esse monitoramento, né? O que que a gente faz? Quando a gente está percorrendo aquele zigue-zague, aquele trajeto lá que eu mostrei, né? A gente encontra um grupo de animais, tenta caracterizar esse grupo, né? Tenta ver se tem fêmeas, se tem filhotes, né? Se tem muitos adultos, se tem jovens, se tem filhotes recém-nascidos, se tem filhotes da temporada passada. A gente conta os animais e fotografa, né? O nosso objetivo principal é fotografar as nadadeiras dorsais de todos os botos que estão naquele grupo, porque isso vai nos dizer muita coisa, né? Vai dizer qual boto que anda com qual boto, né? Como que eles formam as unidades sociais, quem é mãe de quem, né? Qual boto que acabou de nascer, qual fêmea deu à luz, qual grupo social, qual fêmea anda com qual fêmea, né? Então, só por essas fotos a gente sabe muita coisa. Esse videozinho aqui, ele ilustra esse momento da fotoidentificação, né? Então, a lancha ela vai em baixa velocidade, a gente tenta botar sempre a lancha paralela aos animais, né? Ajustada para a luz do sol favorecer a foto e não fazer nenhuma sombra, né? E o fotógrafo ou a fotógrafa tem que ficar bem atento aqui ao momento que eles vão subir. E isso é bem difícil, né? Esses animais, eles são bem rápidos e mudam a trajetória completamente. Às vezes a gente está achando que eles vão sair num lugar, eles saem atrás da lancha, né? Na verdade,
A gente é que está ali tentando observar eles e eles estão fazendo o que eles querem, né? Então, é um momento bem difícil, mas é bem interessante acompanhar esses grupos. E aqui essa foto, por exemplo, ilustra o nosso catálogo de identificação, né? Então, hoje a gente tem mais de 200 animais identificados no catálogo. E, claro que nem todos esses animais que estão no catálogo continuam vivos, né? O catálogo, ele também serve para a gente ir atualizando essas informações e ir percebendo animais que a gente não vê há muitos anos, por exemplo, ou até encontrando esses animais mortos na praia aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês como é que isso acontece. Então, aqui é só uma ilustração, né, dos diferentes animais que a gente tem aqui. E o que essas marcas, né, o que o estudo da fotoidentificação pode nos dizer? Basicamente, tudo, né, sobre a população, e é muito interessante por ser um método não invasivo, né, ou minimamente invasivo, afinal de contas a gente está com a embarcação perto dos animais, né, mas a gente toma todos os cuidados de distância, né, velocidade do barco, a gente nunca atravessa a frente de um animal, né, para interferir o menos possível no comportamento e no que eles estão fazendo, né, na atividade deles. Então, a gente quer observar. Então, isso é muito interessante porque nos diz o tamanho populacional, né, porque a gente vai percebendo animais que estão nascendo, animais que estão morrendo, animais que continuam na população, animais que são fêmea, animais que são machos, né, então nos diz sobrevivência, nos diz estrutura social, por aquilo que eu comentei, que esses animais, eles são muito sociais, então eles escolhem grupos para andarem juntos, né? Além da gente poder entender, por exemplo, o uso da área, e eu poder estar hoje dizendo para vocês que a gente tem uma população residente no interior do estuário e uma população costeira, né? Então, a gente descobriu isso por genética, mas também por fotoidentificação. A gente também pode saber número de nascimentos, né, e todos os padrões aí reprodutivos, como, por exemplo, se os filhotes, além de nascendo, se eles estão continuando na população, né, porque a gente consegue ir acompanhando o ganho de marcas desses animais. Só para dar uma ilustrada, assim, números, né, e inclusive estão desatualizados, até 2022. O nosso projeto, ele começou nos anos 70, mas a gente considera que, de maneira sistemática, né, a gente começou a coletar esses dados a partir de 2005. Então, todos os dados, números que eu trouxer, a gente está levando sempre em conta o ano de 2005, né? Então, até hoje, a gente já fez 557, na verdade, não, né? A última saída que a gente fez foi agora terça-feira e foi a saída 568. Então, a gente faz aí bastante saída, a gente faz tenta fazer pelo menos 3 saídas por mês, tentando cobrir toda a área que eu mostrei ali para vocês, né? E isso deu mais ou menos mais de 100 quilômetros de deslocamento, né? Normalmente a gente vai até se desloca menos de 200 quilômetros, mais 150, menos de 200. A gente já encontrou mais de 4.000 grupos, isso não quer dizer que tenha 4.000 botos, né? A gente encontrou grupos de botos 4.000 vezes. A gente tem aí mais de 200.000 fotos, com certeza, né? Normalmente a gente tira mais de 500 fotos por saída, bem mais, às vezes vai a quase 1.000 fotos. E a gente tem aí no nosso catálogo 285 animais e já coletamos, na verdade, 221 biópsias. Aqui, para vocês darem uma olhada, né, que como é interessante esse acompanhamento contínuo, né, de uma população, e a gente pode ver, por exemplo, as marcas, né, e é justamente por isso que a gente consegue acompanhar esses animais. Esse aqui é um caso de um boto que perdeu a dorsal por interação com a atividade pesqueira, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas aí, para vocês terem uma noção como era também fazer fotoidentificação nos anos 70, e hoje em dia, né, na verdade, vocês viram outras fotos aí, que hoje em dia a qualidade das fotos é absurda, né? Olha que interessante também como, às vezes, as marcas permanentes, né, essas marcas da dorsal, elas podem nos enganar um pouco, né? Olha esse animal aqui em cima, por exemplo. Ele tinha essas marcas na ladeira dorsal e essa marquinha aqui que a gente diz que ela é uma marca temporária, porque ela se modifica ao longo do tempo. Então, normalmente, a gente não leva essas marcas aqui muito em consideração. A gente procura levar as marcas permanentes. Mas olha esse animal ao longo do tempo, como mudou a característica das marcas dele na nadadeira dorsal. E aí, a gente só soube, né? Quando encontrou essa segunda foto, a gente só identificou que era o mesmo animal por causa dessa marquinha que já tinha se transformado um pouco, mas ainda estava ali,
que no caso não é uma marca permanente, né? Então, olha como é importante e interessante o acompanhamento de longo prazo. Então, o que aconteceu foi que a gente atualizou esse animal, né? Atualizou que hoje em dia a marca dele está assim e não mais assim. Então, agora a gente já sabe que um animal com essa marca maior aqui, né? É esse boto. Aqui também só outra curiosidade, né? Essa aqui, lembram que eu falei lá que a gente já acompanha ela há muitos anos, né? E ela, por exemplo, agora ela já é bisavó, né? E a gente consegue acompanhar toda uma linhagem genética e genealógica dessa fêmea aqui na nossa população. E, inclusive, ela já teve uma filhote fêmea, né? Que já teve outra fêmea e essa fêmea já teve outra fêmea, né? Na verdade, aqui eu acho que está um pouquinho mais atualizado, mas olha que interessante. Por exemplo, a gente viu ela com filhote em 2003, 2004, na temporada ali de primavera-verão. 2006, 2007 a gente não viu ela com filhote. 2008, 2009 voltou a ter um filhote. E 2015, 2016 voltou a ter um filhote também. E se eu não me engano, agora 2022 ela também teve um filhote. Então tá aí o intervalo, né, de nascimentos desses filhotes. E daí todos os filhotes das filhas dela, né? Então é bem interessante conhecer assim tão bem esses animais. E aqui também é um resultado de um trabalho bem recente que a gente fez aqui. Na verdade, foi a Rafa, ela fez o TCC dela, o trabalho de conclusão de curso em oceano, com esse tema, né? Ela analisou as dorsais desses animais e encontrou uma diferença significativa no padrão de marcas, né, entre os machos e as fêmeas. Olha, por exemplo, essa nadadeira, né? Aqui já nos deixa muito claro que os machos interagem muito mais socialmente, né? Então fica muito claro quanto eles têm muito mais marcas e as fêmeas aí com poucas marcas, tanto permanentes quanto temporárias. Então aí talvez outra possibilidade, né, do estudo da identificação, de novo trazendo para o ponto de ser muito interessante por ser uma técnica pouco invasiva, né? Outra forma de saber se é macho ou fêmea seria por genética, e para isso a gente precisaria de coletar uma biópsia, né? Então daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre as biópsias para vocês. E outra possibilidade, que acontece bastante, para saber se é uma fêmea, é ver ela com filhote, né? Porque a fêmea e o filhote é muito característico o comportamento, o filhote ele fica muito próximo da fêmea. Então, normalmente, quando a gente vê um boto maior, pouco marcado, com um boto muito pequenininho, né, recém-nascido, e que estão ali num comportamento de nado muito sincronizado, né, sempre encostando o corpo, com certeza é uma fêmea e um filhote, e aí a gente passa a identificar aquele animal como uma fêmea. Só para ilustrar para vocês alguns outros registros, né, outros tipos de comportamento que a gente registra muito por aqui, é a alimentação, né, como eu falei, a nossa região é uma região muito produtiva, os animais até então são muito saudáveis aqui na nossa região, né, o que indica aí que eles tenham bastante disponibilidade de alimento. Outro comportamento muito interessante, aqui Rio Grande, ela é uma região portuária, né? A gente tem um dos portos mais importantes da América Latina, né? E aqui a gente tem muito fluxo de grandes embarcações, aqueles navios com containers, né? Navios enormes, e os botos amam. Porque daí, quando esses navios eles se deslocam, eles criam essa onda na frente da embarcação, e isso é tudo que eles gostam, né? Então, a gente vê essa cena muitas vezes na entrada aqui dos moles, né? Vejam que aqui atrás são os moles da barra, né? Que eu falei, aquela estrutura de pedras. E eles adoram, então, ficar nessa região acompanhando a entrada dos navios. A gente chama isso de bull riding. Também tem o spy hopping, que é como se fosse uma espionagem, né? E eles fazem isso, é muito característico. Quando a gente está com a embarcação próxima, eles botam a cara, assim, o rosto para fora, para olhar mesmo, e olham, dá para ver que eles estão olhando bem para a gente mesmo. E outro comportamento muito característico é a socialização, e aí, como eu falei, ela acontece por diversos motivos, né? Pode ser um macho e uma fêmea, podem ser dois juvenis, os juvenis também adoram, né, saltar, barriga para cima. A gente tem muitos registros interessantes, até convido vocês desde já depois olharem o nosso Instagram, tem muita coisa legal por lá. E aí, então, das tecnologias mais recentes, né, a gente há alguns anos já está usando os drones
não exatamente para monitorar os botos, né, mas mais para registrar alguns momentos muito interessantes, porque o drone ele é ainda menos invasivo do que a lancha, né? Então, quando a gente usa o drone sem estar com a lancha, como essa foto ilustra aqui, né, que a gente está na beira da praia, na areia, e lança o drone até os animais, os botos eles são muito costeiros, né? Eles ficam na zona de arrebentação. Então, é muito fácil ver eles aqui na nossa região, inclusive da praia, né? E aí, a gente, quando observa eles da praia e vai com o drone até eles, a gente está invadindo menos ainda, né? Então, a gente já registrou comportamentos muito interessantes, como, por exemplo, esse dia aqui, que a gente registrou uma cópula. Olhem como esse momento envolve bastante socialização também, né? Dá para ver também a diferença de tamanho, né? Olha o macho enorme e a fêmea bem menor. E esse é bem o momento, né, da cópula. Aqui a água não é muito clara, como vocês podem ver, mas mesmo assim a gente consegue ver. Gente, quando eu passo o vídeo, ele trava ou ele passa, ou ele flui? Gente, estão me ouvindo? Flui sim, tá passando normal. Ai, que bom, tá, ótimo. Bom, vou falar um pouquinho sobre a coleta de biópsias, então, né? Isso é bem importante para a gente, porque muito do que a gente sabe também vem através das biópsias, né? Porque essa pequena coleta de tecido, ela pode nos trazer muita informação. Então, aqui é bem o momento da biópsia, como ele acontece. A gente sempre tem alguma pessoa fotografando, então é muito importante a gente saber de quem a gente está coletando a biópsia, porque senão a gente não vai saber, né, depois o que dizer sobre esse animal. Então, a gente sempre primeiro tira foto. Então, eu já sei que esse animal é o boto, pode ser o LP009, ok, então a gente vai tentar coletar a biópsia dele. E aí a gente usa uma balestra, ela é adaptada. Essa balestra é adaptada e a flecha, ela também é adaptada, né? Então, ela tem uma pressão pequena, adequada, né, para o corpo dos botos, que eles também não são, né? Lembrem lá que eu falei que o macho adulto ele pode chegar a 500 quilos, né? Então, eles não são assim tão pequenos e delicados, mas é bem adaptado. Essa flecha aqui, vocês podem ver, por exemplo, essa ponta amarela, ela é uma boia. Então, quando a gente atira, né, a flecha ela sai daqui da balestra, encontra o corpo do animal e depois ela bate e sai, né? Porque ela tem essa ponteira aqui de metal, que ela é como se fosse uma ferramenta usada em biópsia. Bom, vocês devem saber melhor do que eu, né? Mas em biópsias em pessoas também usam, né, esse tipo de ferramenta, que ele entra um pouquinho na pele e já sai, né? Então, quando chega na parte da boia, a flecha desgruda da pele do animal e cai na água e fica flutuando. Então, a gente vai com o barco até a flecha e retoma a flecha. E é aí que vem, então, esse pedacinho de tecido aqui, ó. Ele fica dentro da flecha, né? Vem um pedaço de pele e um pedaço de gordura. Essa parte branca que vocês estão vendo é a gordura. Então, é isso, é bem superficial. Vejam que não chega nem no músculo do animal, né? A gente não coleta músculo, a gente só coleta pele e gordura. Aqui é só um vídeo para ilustrar esse momento, para vocês verem do atirador, né? Então, a gente toma alguns cuidados, né? Isso é bem importante para nós. A gente, por exemplo, nunca vai atirar numa fêmea com um filhote, nunca vai atirar num filhote, né?
a gente busca animais mais sozinhos, com um padrão de deslocamento bem característico, né, que não estejam mudando muito de direção. A gente não atira, por exemplo, em grupos muito grandes, onde esteja saindo um animal na frente do outro, que tu não sabe se tu vai pegar bem no corpo. E o principal cuidado que a gente toma é a região onde a flecha vai atingir. Essa aqui é a região ideal da flecha atingir, né, porque é a parte onde o animal é bem forte, e também é uma parte onde a gente vai conseguir coletar pele e gordura. Então, para nós, o objetivo é sempre aqui, a região do meio do corpo, né? E aí, o momento do tiro aqui, como vocês viram no vídeo, normalmente é assim na segunda subida do animal, né? Para a gente entender como que o animal está se deslocando. Outra coisa bem importante que vem paralelo a esse monitoramento que a gente realiza embarcado, né? O monitoramento que a gente faz com a lancha, é o monitoramento de praia. Aqui, a nossa praia é uma praia muito extensa, né? A Praia do Cassino, entre os moles da Barra de Rio Grande e o mole do Chuí, né? Que seria a próxima barreira física do cordão de areia, né? Da planície costeira, fica a 225 quilômetros. Então, a nossa praia tem 225 quilômetros de extensão. Então, para fazer esse monitoramento de praia, a gente precisa estar de carro, né? Então, a gente usa essas caminhonetes 4x4 e percorre toda a praia. A gente tenta fazer isso pelo menos uma vez por mês. A gente percorre aqui a Praia do Cassino, mas também a Praia do Mar Grosso, que tem um trecho um pouco menor, né? 135 quilômetros até a Barra da Lagoa do Peixe. E a gente faz isso, então, uma vez por mês, né? Para cada lado, tentando ver, então, o que a gente encontra de carcaças. Esse é um trabalho feito pelo Ecomega, em parceria com o NEMA, né, que é o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental aqui de Rio Grande. Vale muito a pena dar uma olhada no trabalho do NEMA também. Então, nós somos duas instituições que trabalhamos muito em parceria, e aqui vou falar um pouco para vocês, né, a importância desse monitoramento de praia, né? Por que é tão importante a gente encontrar e identificar uma carcaça? Olha que interessante, por exemplo, esse animal aqui, né? Que a gente tinha ele no nosso catálogo, identificado, estava sendo reavistado, até que um dia apareceu na praia. E aí, de novo, pelas marquinhas, a gente sabe que é o mesmo animal. Então, a gente pode ir lá e atualizar o nosso catálogo, né? Que esse animal já não faz mais parte da população. Nesses monitoramentos de praia, o que a gente coleta? A gente dá bastante foco em coletar os crânios desses animais, né? Mas também e principalmente em função dos dentes. É muito interessante porque os dentes, né, nos cetáceos odontocetos, aqueles que têm dentes, os dentes ficam eles nascem, né, junto com o filhote. Então não tem dente de leite que nem a gente, né? Eles são homodontes, eles têm todos os dentes iguais e uma dentição só em toda a vida. Então isso acaba sendo muito interessante para a pesquisa, porque toda a informação da vida inteira desses animais é depositada nesses dentes, que é um tecido inerte, né? Um tecido que não se modifica. Então, assim como as árvores, né? Que isso é bem conhecido nas árvores, que elas criam esses anéis de crescimento ao longo da vida delas, e se contados, esses anéis representam a idade da árvore, nos botos isso acontece da mesma forma. Isso, na verdade, para todos os cetáceos odontocetos, né? Algumas espécies o dente é maior, então torna essa técnica bem fácil. Outras espécies o dente é minúsculo, como as toninhas, por exemplo, e torna essa técnica bem mais difícil. Mas, de maneira geral, em todos os odontocetos, a gente pode ler a idade através do dente. Então, imaginem aqui, isso aqui é um corte, né? Uma lâmina do dente. Então, é uma seção transversal, o dente foi cortado ao meio e depois feito uma lasca, né? Uma lâmina daquela metade. E aqui a gente, usando alguns procedimentos químicos, né? E também, por exemplo, o uso de grafite para ressaltar as linhas de crescimento, a gente consegue depois contar quantos anos esse animal tem. Essa dentina, né? Que é o material que se deposita no interior do dente, ele se deposita de fora para dentro. Então, os animais, eles nascem com o dente oco e vão ganhando dentina ao longo do seu crescimento em camadas, né? Então, esse animal, por exemplo, ele não é tão adulto, ó, porque o interior do dente aqui, ó, ainda tem bastante espaço para deposição da dentina. Outro material que a gente coleta durante os monitoramentos de praia é o estômago,
né? Então, o estômago ele é uma fonte de informação muito interessante, porque a gente pode acessar a dieta do animal, né, com muito detalhe, apesar de o estômago ele refletir a dieta bem recente do animal, né? A gente pode, por exemplo, através da análise do conteúdo estomacal, encontrar no interior do estômago desses animais os otólitos. O otólito é esse pequeno osso que tem no ouvido do peixe, e ele é diferente entre as espécies. Então, a gente consegue saber que espécie o boto está se alimentando, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que aqui na nossa região, os botos, eles comem peixes muito característicos da nossa região, algumas espécies mais exploradas comercialmente, como, por exemplo, a curvina, e algumas espécies pouco exploradas comercialmente, como é, por exemplo, o peixe-espada. E, inclusive, a gente tem percebido que, ao longo dos anos, a dieta do boto está mudando para aumentar, né, a preferência por peixe-espada. Então, o boto tem cada vez mais se alimentado de peixe-espada, justamente, né, talvez, sugerimos nós, que seja por um reflexo, né, da pressão pesqueira, por exemplo. Outra forma de saber o que eles estão comendo, aqui na nossa região, é a observação direta, né? A gente tem muitos registros deles nesse momento de alimentação, porque eles realmente apreciam muito, esse momento é uma grande farra, assim, né? Esse vídeo aqui ilustra... Esse vídeo aqui mostra um pouquinho aí desse momento de corrida aí atrás do peixe. Não sei se vocês conseguem ver o peixe embaixo d'água aqui. Então, é bem interessante. Algumas vezes eles fazem isso de maneira mais solitária, algumas vezes eles fazem em grupos maiores, mas é sempre muito interessante ver eles se alimentando. E de drone, então, né, nos traz essa visão de cima, assim, que a gente consegue realmente ver o que o bicho está fazendo. Quando a gente está da lancha, a gente às vezes não entende muito bem, só vê água, né, água para cima, e o corpo, né, o movimento que eles fazem com o corpo é bem característico da alimentação, né? Então, muitas vezes a gente consegue dizer que eles estão se alimentando mesmo sem ter essa vista de cima do drone. E viram como ele continuou com o peixe na boca ali por mais um tempo. Bom, outra linha de pesquisa que é mais recente, né, no nosso laboratório é a bioacústica, e é muito interessante aqui na Lagoa dos Patos, porque além de pensar a bioacústica para os botos, a gente também precisa, né, e vem pensando na bioacústica para o estuário em si, né? Então, o trabalho da Andrea, mestranda, que acabou o mestrado recentemente aqui no laboratório, analisou a paisagem acústica, né, aqui da região do estuário da Lagoa dos Patos. Então, envolve aí os camarões, né, envolve também, no caso do trabalho dela, a miragaia, uma espécie de peixe muito ameaçada de extinção aqui na nossa região, e também os botos, né? Então, é isso, a gente não está escutando na maioria das vezes, mas os animais, eles estão se comunicando e o ambiente também, ele está emitindo muitos sons, e aqui no caso da nossa região, né, que é uma região portuária, com muita pescaria e também atividades de turismo náutico e também de esportes náuticos, né? Tem bastante ruído e interação de ruído aqui na nossa região. E é bem interessante, então, que os odontocetos, de maneira geral, eles utilizam os sons, né? Tanto para ecolocalização, que é mais no sentido de entender o ambiente, é usada bastante na captura de presas, mas eles utilizam também muito para comunicação, né? De novo, voltando no quanto esses animais são sociáveis. Esse videozinho aqui é bem basiquinho de acústica, vocês já devem ter visto, né? Esses animais, eles emitem os sons, e a frequência sonora, né? E esses sons, quando ele encontra uma barreira ou uma presa, no caso desse vídeo, né? Ele vai refletir de volta para o animal, e o cérebro, então, ele interpreta o que o animal acabou de detectar. Se isso é uma presa, se é uma embarcação, né? Se é qualquer outra coisa, se é uma pedra, né? Qualquer outra coisa do ambiente. E aí, ele, então, utiliza, inclusive, diferentes frequências
para aumentar ou diminuir a resolução dessa ecolocalização, né? E em cativeiro, por exemplo, alguns estudos já mostraram que os botos, essa ecolocalização ela é tão eficiente que eles conseguem, inclusive, diferenciar moedas de R$1 e de 50 centavos, né? No caso, pelo tamanho do objeto. Eles conseguem diferenciar coisas muito pequenas. Imagina, então, os peixes, né? Eles, com certeza, têm uma visão muito calibrada ali do ambiente e dos peixes que eles vão se alimentar na hora que eles estão nessa busca, né? Aqui, esse vídeo é bem interessante, que ele mostra, enquanto a gente estava com o hidrofone dentro d'água gravando os animais, a gente estava do lado de fora filmando também. Então, é bem interessante que dá para perceber o que eles estão fazendo fora d'água, né? Que é um momento aqui de socialização, e a quantidade de sons que está sendo emitido embaixo d'água. Então, nesse vídeo, a gente consegue ouvir, né, assobios, que são utilizados mais para comunicação, mas também a gente consegue ouvir vários cliques, que são utilizados aí na hora que ele está ecolocalizando. Então, bem interessante como é esse momento, né, de socialização para esses animais, quando a gente começa a ouvir. Desculpa interromper, mas não dá para ouvir. Ah, não deu para ouvir? Não. Pelo menos aqui. Putz. Será? Nada. Acredito. Na hora de compartilhar, eu ainda botei que era para compartilhar o som. Esses aqui. Escutaram esse alguma coisa ou não? Também não. Putz. Bom, eu não vou perder tempo nisso, infelizmente. Que pena, porque esse vídeo é bem interessante, mas ele tá lá no nosso Instagram, então, por favor, digitem a hashtag acústicapb, que vocês vão encontrar esse videozinho lá no nosso Instagram. É muito legal o som que eles estão fazendo. Acreditem em mim nesse momento. Bom, aqui também não vai dar, então, mas era para mostrar para vocês os diferentes sons, né? E aqui, no caso, emitidos não pelos odontocetos, mas pelos misticetos, que eles também não fazem ecolocalização, mas eles usam esses sons na comunicação, né? Então, tem aí reflexos muito interessantes nas populações, né? As jubartes, então, é magnífico que elas fazem com o canto, né? Um canto que atravessa oceanos, né? Jubartes de lugares diferentes do globo já foram vistas cantando a mesma canção, né? Então, tem mais sobre isso lá no nosso Instagram também. Depois vocês visitem lá para escutar. Bom, já estou me encaminhando para o final. Só falar para vocês um pouquinho das ameaças, porque eu já fui falando ao longo da apresentação, né, o quanto esse ambiente diverso também traz uma diversidade de interações, e essas interações muitas vezes vão levar, né, vão causar ameaças para esses animais. E aí aqui eu vou trazer 4, mas daria para falar mais sobre isso, né? Mas vou trazer mais voltado para a nossa população, mas pensem nisso aqui de maneira mais ampla, né? Bom, essa eu acho que é a ameaça clássica, né? Eu acho que todos os animais em regiões costeiras, marinhas, e até mesmo nas grandes cidades, né, enfrentam esse problema da poluição das águas, nesse caso, né? Então, enfim, muito lixo. E aqui na foto, para a gente enxergar, é o macro lixo, né? Mas tem todo o micro lixo, microplástico, né? Os micro resíduos sólidos que a gente nem está vendo
e já estão aí até na corrente sanguínea do ser humano, né? Outra coisa que falei um pouco também já, né, aqui sobre a nossa região e que o trabalho da DEA fala muito mais, né? A poluição sonora, ela é uma ameaça aí para todos os oceanos. Esse mapa aqui da esquerda, por exemplo, ele mostra, né, ilustra o fluxo de embarcações. Então, olhem como, né, imaginem aqui que cada linhazinha seja uma embarcação partindo de algum lugar e indo para outro lugar. E aqui, esse vídeo ele viralizou, não sei se vocês já devem ter tido acesso, mas aqui esse animal em azul é uma baleia e em marrom é o fluxo de embarcações. Então, imaginem esse animal tentando se deslocar no meio dessas embarcações todas. Outra ameaça bem característica é a destruição de habitat, né? Então, um animal, um ambiente que era saudável e propício para a vida desse animal pode acabar se tornando um ambiente não saudável, né? E esse animal talvez precise aí sair do seu local e se deslocar para outro lugar, né? Causando aí, inclusive, que ele possa não encontrar um lugar tão rápido, né? Ou que possa desestruturar uma população, né? Então, a perda de hábitat, destruição de habitat é outra ameaça aí para essas populações, não só os golfinhos, né, do estuário aqui da Lagoa dos Patos. E aqui, sim, é a principal interação, a principal ameaça que esses animais, e aí, de maneira geral, para muitos dos odontocetos, né, a nossa região aqui é uma região muito produtiva, então, os animais estão aqui por isso, mas os pescadores também estão aqui por isso. E aqui é bem importante eu trazer, né, ressaltar que a gente não está falando que isso aconteça de maneira proposital, né? Isso é um acidente, a pesca ela não acontece, o pescador ela não quer pescar o boto, não quer que isso aqui aconteça, né? Porque aqui nesse caso o boto perdeu a vida, mas o pescador ele também perdeu a rede, né? Que é um equipamento que garante o seu sustento e que é caríssimo, né? Então, não é interessante para ninguém a interação negativa com a atividade pesqueira, mas ela é uma realidade bem complexa, e nos últimos anos a gente vem se dedicando muito a trabalhar nessa linha, né, buscando aí soluções com o setor pesqueiro, e aí muito importante ressaltar que é em conjunto com o setor pesqueiro, buscando a colaboração do setor pesqueiro, e não pensando somente na conservação da espécie, porque isso não adianta, né? A espécie, ela divide o ambiente com os pescadores e com diversas outras atividades, então, se a gente não pensar nisso como um todo, de maneira complexa, a gente nunca vai solucionar o problema. Então, a gente vem atuando ao longo dos últimos anos de maneira bem intensa, junto com o setor pesqueiro, buscando uma solução aí para essa interação com a atividade pesqueira. Eu queria falar, para encerrar rapidinho, sobre 2 projetos recentes que acabaram de acabar, na verdade, mas não é como se eles acabassem, né? Porque o projeto Botos da Lagoa, ele continua, e a gente continua coletando dados, né? Então, a gente vai estar sempre trabalhando nessas linhas, mas esses 2 projetos foram especiais porque o projeto Gefireus, bom, eu tinha um videozinho, mas acho que vou deixar para ter bastante tempo para perguntas, mas o projeto Gefireus, ele foi um projeto bastante interessante, foi financiado pela Fundação Boticário de Proteção à Natureza, e ele foi um projeto que integrou as equipes, né, integrou os pesquisadores e os grupos de pesquisa que trabalham com o Tursops gefireus, né, com o boto de Larrilli, no sul do Brasil e também no Uruguai. Ele foi um projeto que foi conduzido, né, executado pela causa, mas que foi pensado e também executado em parceria desde o início com essas instituições, que são aí parceiras de longa data do projeto Botos da Lagoa dos Patos, e nessa forma, né, se tornou aí Projetos Gefireus, buscando justamente trazer os olhares para a importância da espécie, né, da gente pensar na espécie, na conservação da espécie, porque é uma espécie já naturalmente ameaçada de extinção em função de terem tão poucos indivíduos, né, e a distribuição ser tão restrita, e algumas populações serem quase isoladas geneticamente. Depois a gente tem uns videozinhos ali no YouTube, convido vocês para conferirem também,
no YouTube da Causa Rio Grande. Então, se inscreve lá no nosso canal e dê uma olhadinha no videozinho do Projeto Jefreus, é muito legal. Em breve, eu imagino que a gente apareça aí com mais resultados desse projeto, que está se encaminhando para o final. E a gente teve também uma premiação, né, que, na verdade, é uma premiação que é um prêmio que ele premia cientistas, premia pessoas que estejam à frente de projetos de pesquisa no sul global, né? Então, ele é patrocinado, promovido pela Whitley. Então, o Pedro, né, que é o coordenador do projeto Botos da Lagoa dos Patos, e também faz parte da ONG Causa, foi premiado, né, através desse, em 2021, e nós, através do prêmio, né, executamos o projeto que chamamos de Construindo Pontes para incentivar a coexistência com o boto de Larrilho. Então, também convido vocês a depois olharem esse videozinho lá no YouTube, que é bem interessante, porque esse projeto, ele foi muito pensando em pessoas, então, pensando nos pescadores, né, fizemos várias reuniões, várias conversas, muitos cursos de formação, onde eles eram professores e nós éramos professores da parte que sabíamos, eles eram professores da parte que sabem muito mais que nós, né? Mas a gente também conversou com as autoridades nesse projeto, a gente fez, né, promoveu cursos para os vereadores aqui da nossa cidade, então foi muito interessante, um projeto que foi além da conservação do boto propriamente dito, né? Mas pensou justamente nessa construção dessa ponte com a sociedade, né? E com as instituições de pesquisa, mas também de monitoramento, fiscalização, né? Como o IBAMA, ICMBio e a prefeitura aqui do nosso município. Depois vocês olhem o videozinho. E, por último, as nossas redes sociais, por favor, nos acompanhem lá, @Projeto Botos no Instagram, e também aqui a gente tem Facebook ainda, e também tem Twitter. Conheçam também o trabalho da Causa, @ONG Causa, e do Ecomega Furg, @Ecomega Furg, que a gente trabalha muito integrado, né? Fazemos parte aí da mesma, buscamos o mesmo objetivo, né? Trabalhamos juntos em várias coisas. E muito obrigada. Essas são as instituições que apoiam aí e de diversas maneiras o projeto. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar. Liane, muito obrigada pela palestra. Eu que A gente está agradeço. recebendo muitos elogios no chat. Que bom. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Se quiser Obrigada abrir o a todo mundo que microfone estava ou se aí. quiser escrever. Sim, por favor. Acho que não temos dúvidas, mas a galera tá falando bastante no chat que a palestra foi muito Que boa. bom. Que bom. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, sou da área dos tubarões, né, daqui da Bahia. E primeiro, Legal. parabéns, a palestra foi sensacional, gostei muito. Obrigada. E aí vem uma duvidazinha, porque aqui na Bahia, em muitos lugares, os golfinhos, eles acabam sendo utilizados como isca na pesca de tubarões. E aí eu queria saber se isso rola por aí, pelo sul, como que é essa questão? Aqui a gente não tem relatos de que eles sejam utilizados como isca, mas eu já escutei isso para outras regiões. Aqui acontece bastante a pesca em alguns momentos, né, em algumas regiões,
a pesca que é mais voltada para pescar tubarões e raias, ela acaba impactando bastante os botos, mas por causa do bycatch, né? Pela interação com as redes de pesca, mas não porque os pescadores pescam intencionalmente. Aqui a gente não tem relato de que eles pratiquem essa pesca intencional, né? Para usar os animais como isca. Mas acaba interagindo de maneira negativa com a pesca aí de tubarões, né? Cações, raias e tubarões, em função do emalhe, né? Deles ficarem emaranhados, principalmente nessa pescaria. Aqui a gente tem bastante uma pescaria costeira, né? Que pega justamente as raias e tubarões quando estão no período de desova aqui na nossa região. Então, a gente tem essa pesca costeira que, por muitas vezes, acaba interferindo, interagindo com os botos, mas no sentido deles ficarem presos nas redes. Entendi. Obrigada aí pela resposta. Imagina. A gente está com 2 perguntas aqui no chat. Você quer que eu leia para você? Claro, pode ser. Seria possível ensinar os botos o que é um material perigoso para eles? Essa é muito boa, porque eu acho que esse é um dos caminhos que o pessoal tem seguido na tentativa de diminuir a interação com a atividade pesqueira, né? Existem muitos grupos de pesquisa que estão nessa linha de usar, por exemplo, pingers, né? Aparelhos que emitem som para afastar algumas espécies de golfinho das redes. Então, essa é uma linha aí de pesquisa, de inovação tecnológica que o pessoal está buscando para tentar solucionar esse problema. Então, ainda não vi nenhum estudo no sentido de ensinar, né? É difícil pensar assim, pelo sentido de a gente interferir tanto, né? A gente já interfere muito, né? Então, não sei se alguma coisa no sentido de ensinar viria, mas existem muitos grupos de pesquisa indo nessa linha de pensar como melhorar a detecção das redes de pesca, né? Que é aí a principal ameaça para esses animais. Então, como, né? O que fazer para que esses golfinhos detectem melhor a rede? Então, tem gente estudando tanto o uso de pingers, né? O projeto Toninhas do Brasil, convido vocês também a conhecerem, está bem voltado para essa parte, além de estar pesquisando e analisando outras coisas, mas eles estão trabalhando bem, estão iniciando os testes com os pingers aqui na região da Babitonga, no norte de Santa Catarina. E também tem gente indo mais para a linha de modificações na rede, né? No material da rede, na cor da rede, tudo pensando em melhorar a detecção desses animais quanto às redes de pesca, mas infelizmente até agora a gente não tem uma medida que esteja super, né, que seja super eficiente. A gente ainda está em fase de buscar soluções. A gente tem mais 2 perguntas no chat. Tá ótimo. Que bom. Os profissionais de veterinária estão presentes nas análises de campo? Isso também é bem interessante. Infelizmente, na nossa equipe aqui na FURG, no Ecomega, a gente não tem nenhum veterinário. A gente já teve estudantes de veterinária que passaram por aqui, mais fazendo estágio ou fazendo coletas para suas pesquisas, mas na equipe a gente não tem veterinários. Mas a gente trabalha em parceria com o CRAM, que é o Centro de Recuperação de Animais Marinhos aqui da FURG, né, aqui de Rio Grande, vocês talvez conheçam. É um lugar muito interessante para fazer estágio, eu recomendo muito. A gente trabalha muito em parceria com o CRAM, que na equipe tem diversos veterinários. Mas, então, como o Ecomega não tem veterinários na equipe, as nossas linhas de pesquisa não são tão voltadas para essa parte, né, de estudo mais, assim, questão causa-morte, por exemplo, né, ou análises mais histopatológicas. A gente normalmente faz isso em parceria com outros laboratórios que usam mais essa linha de pesquisa. Acho que é isso, né? Perguntando. Mas eu tive uma experiência, né? Eu tive uma experiência de 1 ano trabalhando no PMP, que eu não sei se vocês já tiveram conhecimento desse projeto também, é um projeto de monitoramento de praias, e é uma compensação ambiental da Petrobras, né? Diversas
instituições ao longo do litoral brasileiro executam esse projeto. E nesse projeto, eu era oceanóloga, né, trabalhava como técnica de campo, e na equipe tinham muitos veterinários, então foi um momento aí, uma época da minha vida que eu trabalhei diretamente com muitos veterinários, e isso foi muito engrandecedor, porque é isso, né? Eu não posso dizer que eu realmente faço ali uma necrópsia, né? Eu coleto tecidos dos animais, porque eu não tenho o olhar clínico de um veterinário, né, na hora de fazer esse tipo de coleta, mas é muito interessante, foi muito interessante quando eu tive a possibilidade de ter uma equipe de veterinários trabalhando na mesma equipe que eu. É um trabalho bem interessante de ser feito em conjunto. A última pergunta não é Tá sobre bem. botos, mas Uhum. o Aldo perguntou qual grupo pertence às cachalotes. As cachalotes, elas são golfinhos, né? Acho que a gente pode começar falando por aí. Isso é bem interessante, muita gente não sabe, porque elas são grandes, né? Elas são muito grandes, elas têm características e hábitos bem peculiares, bem somente delas, né? Mas elas são golfinhos, elas têm dentes. E o interessante é que elas têm uma família só para elas. As cachalotes, elas fazem parte da família Physeteridae. Depois, dá uma olhada mais a fundo. É bem interessante. As cachalotes, elas são muito surpreendentes. A gente, aqui no Ecomega, a gente tem um trabalho, o projeto Talude, que ele avalia, né, a distribuição dos cetáceos ao longo do litoral brasileiro, principalmente na região sul e sudeste aqui do Brasil. E a espécie com maior ocorrência, maior densidade e abundância são as cachalotes. Então, por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas aqui no litoral brasileiro nós temos muitas cachalotes. E elas são bem interessantes, eu sou muito fã das cachalotes, elas têm uma família só para elas. Alguém mais tem alguma dúvida? Liane, eu acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida. A palestra foi Tá incrível. ótimo. Eu Adorei as espero que a gente perguntas. possa estar juntos em outro momento, em outra palestra. Sim, Foi muito bom para todo mundo. legal, ficamos à disposição. Conheçam mais do nosso trabalho, nos mandem mensagem lá, depois se surgir